de metal desse, chamar atenção para isso. Como parte de se autocuidado, eles precisam ser motivados a cultivar boas amizades. Amizades que os ajudem a lidar com seus desafios de forma saudável. Mas para isso, nossas igrejas precisam proporcionar uma vida em comunidade. Um ambiente onde os jovens possam aprender e se conectar com outros que compartilham os mesmos interesses e preocupações. E onde eles encontrarão modelos. Já repetido. Pessoas mais experientes, capazes de oferecer aconselhamento, orientação e que preservam o relacionamento. Líder, preocupe-se com o seu jovem, busque criar uma amizade autêntica e fazer parte do seu círculo social. Essa troca de experiências enriquece a vida espiritual da igreja e fortalece o jovem. E aí, vamos fazer parte desse movimento? Boa tarde, pessoal. Como vocês estão vendo, não existe nada mais importante do que relacionamento. Para quem estava desde manhã e ouviu, os sermões, os pastores falando, uma das palavras mais repetidas é relacionamento. E esse é o nosso maior desafio. Num mundo digital, onde que, na verdade, o que era para nos aproximar tem nos distanciado, o nosso desafio é conseguir gerar um relacionamento saudável com as outras pessoas. Dentro do Maranatha Plan, ou dentro da estrutura do Maranatha, eu não sei quantos estavam aqui ano passado e receberam esse guia. Confesso para vocês que o meu estava fechado, embalado e lacrado. E aí, orando justamente para pensar no tema que seria extremamente relevante para trazer, eu achei jogado lá, confesso, e comecei a ler e entender melhor essa divisão dos três pilares. Missão, relacionamento, templo e nutrição. Os outros, com certeza, são muito importantes. Não vou tirar o mérito, mas particularmente, na minha humilde opinião, o mais importante de todos é o relacionamento. Se a gente está se preparando para lidar com jovens, para lidar com uma nova geração, para preparar pessoas para estar mais perto de Deus, como que a gente vai fazer isso sem relacionamento? Não tem como. Dentro do relacionamento nós vamos ter também duas partes, o eu e o nós. Eu não vou entrar em detalhes, sugiro muito depois que vocês leiam e estudem um pouco melhor o Maranatha Plan. Mas dentro da parte de relacionamento, o que eu queria trazer para vocês, e que eu espero que justamente após essa palestra vocês saiam daqui realmente mudados, e que isso daqui não sirva só para a sua igreja, sirva para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional, para o seu relacionamento com o seu esposo, com a sua mulher, com o seu namorado. Por quê? Porque nós somos seres sociáveis, nós gostamos de estar em interação. Só que adivinha, ninguém dá aquilo que não tem. Se eu não estou bem comigo mesmo, desculpa te falar, mas vai ser impossível eu me dar bem com o meu próximo. Vai ser impossível me dar bem com a minha esposa. Então, dentro desse quesito, eu preparei o tema inteligência emocional. Como eu comentei, nós temos um grande desafio, que é a questão das redes sociais. Hoje pode perceber, você chega num restaurante, olha para as mesas, metade, se não mais da metade, está cada um no seu celular. Ontem a gente precisou ir no shopping, minha esposa olhou um casal e me cutucou e falou, dá uma olhada. O homem estava, juro, com um fone de ouvido, ouvindo música, visivelmente desconectado do universo, e a esposa, os filhos, tinha filhos. Os filhos estavam na mesa. Eu falei, gente, o nosso mundo, ele carece de relacionamento. As pessoas estão cada vez mais se sentindo, sabe o quê? Solitárias, sozinhas e com dificuldade de se conectar. Nós estamos vivendo uma crise, não só de identidade, mas de relacionamentos. As pessoas perderam. Graças, principalmente à tecnologia, nós perdemos aquela habilidade que a gente tinha de conviver, de se relacionar. Sabe aquele bate-papo gostoso que você tinha com um amigo, que você perdia a noção do tempo e que nem lembrava que horas eram e meu Deus do céu, meia-noite, vamos dormir. Muitas vezes em acampamentos, que lá confesso que é um lugar próprio para isso, nós estamos perdendo, porque estamos aqui sentados, cada um no seu celular,
e cada vez mais distantes um do outro. Em tempos de inteligência artificial, inteligência emocional é ouro, é um tesouro que a gente precisa criar, precisa trabalhar, e é justamente o que eu vou conversar com vocês um pouco sobre isso. Por isso do tema inteligência emocional. E que me desculpem os outros palestrantes, mas sem dúvida esse é o tema mais importante de todos os workshops. E com certeza você escolheu a melhor sala para estar aqui. Aqui está um pouquinho da minha apresentação profissional, né? Eu sou psicólogo, neuropsicólogo, trabalho bastante com palestras, atendo há 14 anos na área clínica, mas também eu gostaria de compartilhar um pouco da minha experiência pessoal, né? Eu nasci na igreja, por muitos anos, né? Lá em Nova Europa fui parte do Desbravador, há alguns anos como diretor do Desbravador. Hoje estou morando na cidade de Ribeirão Preto e estou no meu 2º ano como diretor jovem. Então, para quem é diretor jovem aí, para quem é vice, para quem está na diretoria, eu sei o que você passa, eu sei as dificuldades que você tem e tentando trazer um pouco, né, dessa experiência pessoal, mas também da experiência profissional para te ajudar lá na sua igreja a lidar com os jovens, lidar com os outros irmãos que não são tão jovens assim, que fazem parte da nossa comunidade. Mas, repito, mais importante do que isso, tentar te ajudar, e é isso que eu quero que você reflita e analise ao longo dessa palestra. Os seus relacionamentos. Não só na igreja, na sua vida pessoal, seus amigos, sua família, seu relacionamento. Nós vamos ver que os relacionamentos, eles se estendem para várias áreas. E não importa se é na igreja, se é no trabalho, se é em casa, a pessoa que tem uma inteligência emocional, ela vai ter em todas as áreas. Uma pessoa que ela não tem inteligência emocional, ela não vai ter em todas as áreas. E aí eu te pergunto, algumas perguntas simples. Você, por acaso, já tomou uma decisão no calor do momento e depois se arrependeu? Já mandou aquela mensagem ou aquele áudio meio atravessado pelo WhatsApp e depois não deu tempo de apagar, a pessoa já tinha escutado e aí já estava instaurado o caos? Você sabe identificar os seus sentimentos e, mais do que isso, controlar eles? Tudo isso está intimamente relacionado à questão da inteligência emocional. Uma pessoa que ela não tem inteligência emocional, ela não tem controle sobre os próprios comportamentos, sobre as próprias emoções. Tentando resumir de uma maneira muito simples, tá? Até para a gente ganhar tempo, o que é inteligência emocional? Bom, é justamente a capacidade de você identificar os seus sentimentos e depois, né, saber administrar por conta própria, manejar, lidar com os seus sentimentos. É ter o controle e domínio das emoções, sendo capaz de perceber suas emoções, saber nomeá-las, ou seja, qual sentimento que está tomando conta de você nesse momento, e depois entender qual foi o gatilho que disparou esse sentimento, para então desenvolver formas apropriadas de lidar com elas. Dentro da psicologia, eu atendo pela abordagem cognitivo-comportamental. E, obviamente, né, até pelo nome você vai perceber que, assim, muitas das coisas que a gente analisa é a parte comportamental das pessoas. E muitos dos testes que são feitos com animais. Por quê? Porque o animal, ele não tem a mesma racionalidade que o ser humano. Só que adivinha, quando nós também perdemos essa racionalidade, nós muitas vezes nos comportamos como animais, instintivamente. E eu vou explicar um pouco melhor isso, mas eu quero que você já grave essa palavra. Muitas vezes nós agimos instintivamente. Isso faz parte muito da nossa natureza. Só que nós não somos animais. Deus nos fez para ter o controle e domínio das próprias emoções. Não são elas que devem dominar a gente, somos nós que devemos controlar e dominar as nossas emoções. Alguns benefícios que eu quero que você saia daqui com esses benefícios, ou pelo menos com um plano aí, anota, vai anotando. Depois, quem quiser, eu compartilho essa palestra, não tem problema, mas eu quero que você faça uma anotação pessoal. Esses aqui são alguns benefícios que eu espero que você leve ao final dessa palestra.
Pessoas que desenvolvem a inteligência emocional, elas melhoram os seus relacionamentos. Elas têm um equilíbrio emocional diante de situações estressantes e desafiadoras. E eu vou falar para você, lidar com adolescente, lidar com jovem é uma situação estressante e desafiadora. Então, meus amigos, vocês precisam ter isso. Vocês precisam. Maior controle do medo, da ansiedade, do estresse, também vai ajudar você a ter um melhor desempenho pessoal e profissional. Além disso, vai te ajudar a ter tomada de decisões mais equilibradas. Por quê? Porque você vai agir de maneira racional, não de maneira emocional. Maior responsabilidade e comprometimento, foco e determinação nos cumprimentos dos objetivos. Esses são só alguns dos principais benefícios da inteligência emocional que eu gostaria que você desenvolvesse e que você saísse por essa porta ainda hoje, com esses benefícios muito bem traçados na sua vida. Principalmente o último, que é ter foco e determinação para cumprir a missão que não a igreja. Nós não somos nomeados e escolhidos pela igreja, nós somos nomeados e escolhidos por Deus para estar cumprindo a missão que você faz na sua cidade, que eu estou fazendo em Ribeirão Preto, mas também para sermos o exemplo para muitas pessoas. A nossa vida muitas vezes vai ser a única Bíblia que algumas pessoas vão ler. E aí, será que essa Bíblia está sendo condizente? Será que de fato as pessoas que estão olhando para o meu comportamento, as pessoas que fazem parte do meu ciclo de relacionamento, elas de fato conseguem ver um cristão? Uma parte que eu preciso explicar, vou tentar não ser técnico, tá? Apesar de que a situação ela pede. Lembra que eu falei da palavra instintivo, né? Que é a questão do instinto. Nós somos dotados de um tipo de instinto, principalmente o instinto de sobrevivência, tá? Vamos imaginar que explodisse uma bomba nesse corredor agora. Cara, cada pessoa aqui iria reagir de uma maneira, mas em geral, a grande maioria iria fugir. Iria sair um atropelando o outro, iria ter um aumento da frequência cardíaca, então o seu coração iria bater mais forte, provavelmente até o oxigênio que circula pelo seu pulmão iria, né? A gente chama de hiperventilar. Por quê? Tudo isso é o seu corpo se preparando para luta ou fuga. Isso, dentro da psicologia e principalmente dentro da questão da inteligência emocional, nós chamamos de sequestro emocional. Resumidamente, isso acontece quando o quê? Quando uma emoção intensa assume o controle do seu comportamento antes que a parte racional do seu cérebro consiga avaliar a situação. Lembra do exemplo que eu dei da bomba? Antes que a gente perceba, ou antes que alguém venha aqui e fala, gente, não é nada, fica tranquilo, foi só uma cadeira que caiu, foi só uma bexiga que explodiu. Metade já estava correndo, já estava um gritando, já tinha metade chorando. Isso daqui é o que a gente chama de sequestro emocional. Quando nós temos um estímulo externo que ativa uma região do nosso cérebro, eu vou tentar não ser muito didático aqui, mas assim, eu preciso explicar porque é uma região importante. A parte do nosso cérebro chamado amígdala. Essa é uma parte mais primitiva, ligada justamente à sobrevivência. E ela que é a parte que é ativada inicialmente. Só que qual é o problema? No nosso cérebro, essa parte é uma parte primitiva, ela não raciocina. Quem raciocina é a parte aqui da frente que chama córtex pré-frontal. Só que essa região ela demora mais tempo para ser ativada. Então, quando acontece alguma situação de perigo, de crise, ou muitas vezes nem é uma situação tão gritante, igual o exemplo que eu dei aqui de uma bexiga explodir ou de uma cadeira cair, essa região ela já ativa e impede muitas vezes que o nosso córtex pré-frontal avalie a situação. Isso, obviamente, por uma questão de sobrevivência, é muito importante. Só que no período que nós estamos vivendo, principalmente nessa nova geração, qual que é a grande questão? O nosso cérebro, muitas vezes, erroneamente, entende determinadas situações como situações de perigo. Uma briga no seu relacionamento, uma discussão com o seu chefe, alguém da sua igreja que te ofende ou que
fala atravessado no trânsito, alguém que te fecha. Ou seja, são situações que não diretamente estão ligadas com a nossa sobrevivência, mas por conta desse sequestro emocional, nós acabamos reagindo de maneira instintiva. O nosso grande desafio aqui é conseguir controlar esses poucos segundos que separam a minha atitude de sair do carro num trânsito e bater boca com o outro motorista ou até mesmo partir para a agressão, respirar, me acalmar, seguir viagem ou no máximo abrir a janela e falar: meu amigo, machucou, aconteceu alguma coisa, você tem seguro, vamos acionar o seguro, vamos chamar a polícia. Esse é o nosso grande desafio. E sabe o que está acontecendo? Como nós estamos tendo muitos estímulos, e hoje nós temos muitos estímulos externos, nós acabamos reagindo instintivamente muitas vezes e não tendo o controle emocional. Isso é muito comum, principalmente em adolescentes. Por quê? Porque o cérebro dos adolescentes ainda estão em desenvolvimento. O adulto, principalmente depois dos 25, 30 anos, ele já tem o cérebro totalmente formado. O que não impede, tá? O que não impede de nós adultos também reagirmos dessa maneira. O que vai impedir é justamente a questão do controle emocional ou inteligência emocional. Eu vou até resumir, vocês vão ver que em muitos slides vai estar IE, tá? Que é justamente a abreviação de inteligência emocional. Não confunda, não é IA, é IE, tá? Eu sei que está na moda, todo mundo só fala de IA. Gente, as empresas, elas não estão preocupadas com inteligência artificial, porque isso elas já têm. Elas não estão preocupadas em ter funcionários muito inteligentes. Antigamente tinha o famoso QI, não sei quantos vão lembrar, tinha até os testes que a gente fazia na escola. As empresas faziam esse teste. Por quê? Porque elas achavam que aquilo era uma métrica para ter um bom funcionário. Hoje não. Hoje o que elas procuram é pessoas com inteligência emocional, que saibam lidar com situações de desafio, com estresse, com cobrança. E isso, obviamente, não é fácil, mas estamos aqui para desenvolver. A inteligência emocional, ela tem alguns pilares, tá? Basicamente 5, e a gente vai passar rapidamente pelos 5, porque eu preciso que você entenda o que compõe, o que uma pessoa inteligente emocionalmente tem que ter dentro desses pilares. Vamos lá. Primeiro, o autoconhecimento emocional, o controle das emoções, automotivação, empatia e relacionamento interpessoal. O primeiro, que talvez seria o mais importante, é a questão do autoconhecimento emocional, que é você saber identificar o que você está sentindo. E pode parecer até uma tarefa fácil, mas não é. Muitas vezes no consultório, durante algumas sessões, durante o atendimento com a pessoa, eu pergunto para ela, fala, o que você estava sentindo nesse momento? Daniel, não sei. Eu só sei que eu falei, depois me arrependi, eu parti para agressão e agora estou respondendo o processo, eu pedi as contas no serviço, e a pessoa não sabe identificar a emoção que ela está sentindo. A questão do autoconhecimento parece muito fácil, mas não é. É uma tarefa difícil. É muito mais fácil, né, muitas vezes eu saber tudo de Big Brother do que eu saber sobre mim mesmo. Por isso que nós precisamos desenvolver. Daniel, como que a gente desenvolve então a questão do autoconhecimento? Primeiro, a questão do estudo, tá? Obviamente, quanto mais você estuda, mais você consegue identificar o seu próprio comportamento. O que nós estamos fazendo aqui é uma maneira de autoconhecimento. Por quê? Vocês estão conhecendo as ferramentas psicológicas meio que regem o seu comportamento e a tomada de decisão. Quando você entende isso, fica mais fácil você controlar. Significa ter consciência das suas qualidades, das suas fraquezas, das suas limitações. Sabe aquela dinâmica que às vezes a gente faz? Me fala uma qualidade e um defeito seu. Cara, tem gente que trava. Tem gente que não consegue. E eu não vou fazer isso aqui para não expor ninguém e também para a gente ganhar tempo. Mas se eu perguntasse para todo mundo, me fala uma qualidade e um defeito seu, eu tenho certeza que teria gente que teria muita dificuldade. Alguns para reconhecer qualidade.
Talvez até por conta de uma baixa autoestima. E talvez outros para reconhecer os defeitos, porque, sei lá, às vezes não parou para pensar ou para analisar os próprios defeitos. E também a questão das limitações. A parte das limitações é uma ferramenta muito importante. Se você não souber o seu limite e não deixar isso muito claro para as outras pessoas, adivinha? As pessoas não vão respeitar o seu limite. Porque quem coloca limite é você. Cada um tem que ser responsável por impor os próprios limites. Isso também envolve aprender e identificar seus gatilhos emocionais. Isso daqui, obviamente, fica muito mais fácil dentro, de uma terapia, com a ajuda de um profissional, mas você também pode fazer isso em casa, você também pode fazer isso perguntando para as pessoas que convivem com você e identificando. Eu falo muito do trânsito, porque é um gatilho. É o meu gatilho. Eu odeio trânsito, não gosto de dirigir. Muitas vezes minha esposa que vai dirigindo. Se eu tivesse dinheiro, assim, ilimitado, eu contrataria um motorista para me levar para os lugares. E eu não gosto tanto de trânsito que recentemente a gente mudou de apartamento para morar perto de casa e eu vou de a pé para o consultório. Pra você ver o nível. Era um gatilho que tirava a minha paciência todos os dias, porque eu tinha que ir para o consultório todo dia. Mas a partir do momento que eu aprendi e identifiquei um gatilho, eu tomei algumas atitudes para impedir que aquele gatilho seja ativado na minha vida. É isso que eu quero que você faça. Eu quero que anota em algum lugar pelo menos um gatilho seu. Ou pelo menos anota mentalmente. Alguma coisa que assim, tira você do sério. Se eu perguntasse assim, o que tira você do sério? Daniel, isso daqui. Então é um gatilho. O primeiro passo é identificar. O próximo passo a gente vai aprender a lidar com isso. Mas o primeiro passo é identificar. É o autoconhecimento. Por quê? Quanto mais você reconhece suas emoções, mais controle você passa a ter sobre elas. E aí nós vamos para o segundo pilar, que é justamente o controle das emoções. Primeira parte é você conhecer. A segunda parte é controlar. Depois que você identifica os seus gatilhos, as suas emoções, qual a emoção que tem predominado na sua vida, qual a emoção que é aquela que você não consegue controlar, então é essa que precisa ser trabalhada. É com essa que a gente precisa desenvolver estratégias, e quando eu falo estratégias, são estratégias comportamentais para impedir que essa emoção ela tome conta da sua vida. A autorregulação das emoções, ou seja, é a capacidade de gerenciar os seus sentimentos, é regular as suas emoções. Aqui também a gente fala muito da questão da autorregulação, que é você conseguir identificar, saber que caramba, se eu pegar um agora eu mato, mas não vou falar nada agora. Vou dar um exemplo aqui numa briga, numa discussão com a minha esposa, você sabe que se deixar e se continuar na discussão, você vai perder a linha, você vai falar algo que vai se arrepender. Esse momento de controle é aquele momento que você... daqui a pouco a gente conversa. Você sai, você vai beber uma água, você conta até 10, aí você volta. Amor, você não está entendendo. Não é isso que eu quero dizer. É isso, é assim, 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 assado. Você só vai conseguir fazer isso se você desenvolver o controle sobre as suas emoções. Tá? E isso daqui é uma técnica comportamental, que quanto mais você faz, melhor você fica. É uma habilidade. Só que se você não faz, e não faz nem questão de fazer, adivinha, você não vai desenvolver. E você vai ser controlado pelas suas emoções. Então entenda que nós precisamos regular as nossas emoções, ter um autocontrole. Só que regular as emoções não significa reprimir seus sentimentos, tá? É só encontrar uma maneira saudável de se expressar e de administrar essas emoções. Eu dei o exemplo aqui, de uma discussão com a minha esposa. Eu não deixei de falar. Eu não guardei para mim e fui chorar no canto. Não, eu tomei espaço para me regular, para me controlar, e aí eu voltei de maneira adequada e saudável. Amor, não é isso. Eu quis dizer isso, isso, isso. Então não é você reprimir os seus sentimentos. O autocontrole não é repreensão, é gerenciamento emocional. É a capacidade de lidar com situações adversas, mantendo o controle e a segurança de forma positiva e menos estressante.
Isso daqui, eu acho que seria uma das coisas mais importantes, principalmente quando a gente fala de igreja. Sabe por quê? Quando a gente está na igreja, ninguém ganha nada para isso. Você ganha alguma coisa por ser diretor jovem? Também não ganho nada lá. Lá em Ribeirão não pagam. Alguém ganha alguma coisa? Então, como não existe uma troca, não existe um benefício financeiro diferente do nosso trabalho, nós nos exaltamos e nos apegamos a detalhes. E muitas vezes esses detalhes são problemas de relacionamento. Muitas pessoas saíram da igreja por questões de relacionamento, porque foram maltratadas, ou porque alguém falou alguma coisa que não devia para ela. Mas ao mesmo tempo, da mesma maneira, muitas pessoas vêm para a igreja por conta dos relacionamentos. É óbvio que nós temos a questão do estudo da Bíblia, da verdade, da segunda vinda, né, do evangelho. Mas ninguém fica na igreja sozinho. Ninguém é uma ilha. Nós ficamos por conta dos nossos relacionamentos. E os seus jovens e os meus jovens só vão ficar na igreja, só vão permanecer no caminho de Deus por conta dos relacionamentos. E o terceiro pilar é a questão da automotivação, que é justamente você entender toda essa importância que eu estou falando e agora você pegar toda essa informação e todo esse controle e direcionar para os objetivos que você tem na sua vida. Não estou falando só na sua igreja, agora é na sua vida mesmo, na sua vida pessoal, no seu trabalho, no seu relacionamento. A automotivação é você usar as emoções ao seu favor. A única diferença, a principal diferença nossa do computador, né, das máquinas, são as emoções. Muitas coisas o computador faz muito melhor, né? Aí o ChatGPT vai fazer muito melhor. Mas sabe uma coisa que ele não tem? Emoções. Por isso que, apesar de muitas pessoas usarem o ChatGPT como psicólogo, e isso é estatístico, 20% das pessoas que usam como psicólogo. Vai lá e faz o prompt lá, ó, fale comigo como se você fosse um psicólogo da abordagem cognitivo-comportamental. Isso eu critico muito, né? E é uma birra que eu tenho com o ChatGPT, apesar de usar ele. Sabe por que não funciona? E sabe por que eu não tenho medo de perder o emprego para o ChatGPT? Porque ele não tem sentimentos. Ele não tem emoções. Ele nunca vai conseguir motivar uma outra pessoa como você pode, como eu posso. E ele nunca vai conseguir fazer uma leitura das outras pessoas, como eu e você temos a capacidade. E aí a gente vai para o outro pilar, que é justamente a questão da empatia. A empatia, uma das definições é a capacidade de você se colocar no lugar do outro. Aqui eu quero ampliar um pouco o significado de empatia. Mais do que se colocar no lugar do outro, é você entender o que passa na cabeça do outro. Ah, Daniel, mas eu não tenho bola de cristal. Eu também não. Mas, minimamente, quando o meu paciente me permite, eu consigo entender o que passa na cabeça dela. Porque ela se conectou e entendeu que eu estava ali disposto a ajudar. Nós precisamos desenvolver empatia. Outra coisa que a gente está perdendo. Você quer uma prova de que a gente está perdendo empatia? Eu não sei vocês, tá? Vou dar um exemplo. Como eu disse, eu nasci numa cidade chamada Nova Europa. Uma cidade bem pequena, tem 10 mil habitantes. Dificilmente tem morador de rua, né? E se tem, você sabe até o nome dele. Quando eu cheguei em Ribeirão, tinha muito, mas muito assim, né? Tem até hoje. E aquilo me cortava o coração. E eu lembro que eu parava no semáforo. E aí eu abria o vidro do carro e eu dava dinheiro. Eu já dei compra que eu tinha no carro. Isso foi no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês. Mas aí eu continuava passando no mesmo semáforo e continuava os mesmos moradores lá. Ou outros moradores de rua. E aí parece que meu coração foi se esfriando. Eu não fui ligando. Hoje eu nem baixo mais o vidro. Nós estamos perdendo a empatia. Por quê? Porque nós estamos desensibilizados. Essa é uma palavra também da psicologia. A gente está tão acostumado a ver desgraça e tragédia, já ficou normal. Já ficou normal. Ai, nossa, se alguém abrir aqui a porta e falar, gente, caiu um avião, morreu 80 pessoas. A gente nem liga mais. Mais um avião, mais uma catástrofe, mais uma enchente. Já diria, né? Já dizia a Bíblia, né? Que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria. É isso, está realmente.
está esfriando, só que nós não podemos ser como a maioria, nós não podemos deixar a nossa empatia, que é basicamente o amor ao próximo, esfriar. Isso daqui precisa ser desenvolvido. Eu fiz questão de deixar aqui em negrito, nós não nascemos com empatia. Uma criança, um bebê, ele não tem empatia, ele está com 30 doces, ele está com um monte de brinquedos, você vai pegar um, ele chora, ele não quer te dar. Ele não está nem aí se você não tem. Ele não tem empatia, ele só tem o pensamento dentro da cabecinha dele ali. Nós desenvolvemos a nossa empatia e precisamos desenvolver constantemente. Ter empatia é você genuinamente, né, tentar ouvir a outra pessoa, tentar entender o que está acontecendo na vida dela, tentar entender, né, quais são as dificuldades, tá? Por que você não veio na igreja? Seu jovem está se afastando. Por que está acontecendo? Deixa eu ir lá ver. Deixa eu marcar uma visita, deixa eu tentar genuinamente compreender quais são as suas dificuldades e, na medida do possível, tentar ajudar, né? Evitando, obviamente, julgamentos, evitando ter, né? Hoje todo mundo é dono da própria verdade, né? É expert em alguma coisa. É você ir dentro do relacionamento sem os seus preconceitos. É chegar lá e simplesmente se colocar no lugar do outro e tentar entender o que está acontecendo. Se você tiver esse comportamento, você vai ver como vai melhorar os seus relacionamentos e a maneira de você se comunicar com as outras pessoas. E quinto e último pilar, mas não menos importante, é o relacionamento interpessoal. Tudo isso, meio que você viu que a gente foi traçando estratégias, primeiro de autocontrole, de autogerenciamento, automotivação, ou seja, tudo eu estou falando sobre mim. Depois a gente fala de empatia, aí já é sobre o outro. E agora, relacionamento interpessoal. O ser humano, ele é um ser biopsicossocial. Essa é uma palavra muito chique, né? Que tem na psicologia, tem na medicina, que basicamente diz o quê? O ser humano ele se divide em biologia, né? Em físico, em matéria, psicologia, mente e social. Que é isso daqui. O ser humano é formado disso. Corpo, mente e sociedade. Isso daqui molda o nosso comportamento, molda as nossas crenças. Você só está aqui hoje porque você provavelmente nasceu num determinado ambiente, teve relacionamento com determinadas pessoas, tomou algumas decisões e, obviamente, teve condições físicas de estar aqui. Ponto. É isso. A questão do relacionamento é a parte mais importante quando a gente fala de felicidade. Tem um estudo de Harvard, eu só citei ele aqui, tá? Depois quem tiver mais interesse pode pesquisar. Ele é um estudo sobre o desenvolvimento adulto, falando justamente sobre a questão de felicidade, ou o que era mais determinante para a felicidade das pessoas. Adivinha o que era? Os relacionamentos. A maior parte da felicidade que nós vamos ter nessa vida vai depender dos nossos relacionamentos, da qualidade dos nossos relacionamentos. Pessoas que têm uma qualidade de relacionamento, ou seja, bons relacionamentos, elas ficam menos doentes. Não é só uma sensação de alegria, de felicidade, elas adoecem menos. E tudo isso, nesse estudo, ele traz dados científicos, mostrando, né? Esse é um dos maiores estudos, acho que com 80 mil pessoas, então é muito grande e ele está acontecendo desde 1930, com várias pessoas acompanhando durante a vida delas para determinar se a pessoa ela tem felicidade, se ela tem uma boa saúde. Isso daqui também, para quem assistiu na Netflix, aquela série sobre as Blue Zones, também vai retratar bastante isso. A questão da qualidade dos nossos relacionamentos. E eu fiz questão de trazer aqui nesse pilar de relacionamento interpessoal, porque nós precisamos não só escolher bem as nossas relações, os nossos relacionamentos, mas, na medida do possível, se tornar um bom relacionamento. Se tornar uma pessoa que as outras pessoas queiram estar com você. Tem pessoas que não querem nem estar com ela. Tem pessoas que chegam no consultório e falam, Daniel, eu não me aguento, eu não gosto nem de mim. Aí eu te pergunto, quem que vai gostar dessa pessoa? Quem que vai se relacionar com ela? E o pior,
Muitas vezes eu estou falando de membros da nossa igreja que estão nessa situação. Não tem como, ninguém dá aquilo que não tem. Você precisa ter um bom relacionamento com você para depois ter um bom relacionamento com as outras pessoas. Já caminhando para o final da minha palestra, especificamente para líderes, o que a inteligência emocional ela garante como benefício ou pode te ajudar na liderança sua daqui para frente? Bom, os líderes emocionalmente inteligentes, eles inspiram o time, a equipe, muitas vezes pelo exemplo, pelo relacionamento, pela questão da empatia. Eles lidam melhor com crises. Ou seja, quando deu tudo errado, aquele acampamento deu errado, aquele dia mundial do jovem adventista está dando tudo errado, o líder emocionalmente inteligente, ele sabe se controlar, entender o que está acontecendo dentro da cabeça dele, verbalizar, se comunicar com as outras pessoas, respeitar o sentimento dos outros. Líderes criam ambientes colaborativos. Não é aquela pessoa que quer fazer tudo sozinha, tudo do jeito dela. Não, ela pergunta a opinião dos outros, ela leva em consideração o desejo também das outras pessoas e tomam decisões mais equilibradas. Algumas dicas rápidas, tá? Essa parte aqui que, se quiser, pode tirar foto, eu acho importante. Se quiser depois, me manda mensagem no WhatsApp, eu compartilho, vou dar um jeito de compartilhar para vocês terem, tá? Pode ficar tranquilo. Como a gente faz para desenvolver? Algumas dicas rápidas que você pode colocar em prática hoje. Vamos lá. Primeiro, observe e analise seu próprio comportamento. Tudo vai partir da sua autoanálise, do seu gerenciamento emocional. Depois, domine suas emoções, ao invés de ser dominado por elas. Aprenda a trabalhar as emoções negativas. As emoções agradáveis, positivas, é muito fácil, é muito gostoso sentir alegria, né? Mas e a raiva? E os ciúmes? E a tristeza? Essas precisam ser trabalhadas de uma maneira que você saiba lidar com as suas emoções negativas. Mantenha a motivação mesmo diante de dificuldades. Aprenda a lidar com a pressão. A pressão, ao contrário do que muitas pessoas pensam, né? A pressão é um privilégio. A pressão, você precisa entender que tá tudo bem se sentir pressionado. Ah, Daniel, mas, nossa, lá na igreja esperam que eu faça um trabalho maravilhoso. Nossa, porque lá é uma pressão muito grande lidar com jovens. Eu sei. Da mesma maneira que também é uma pressão muito grande estar aqui na frente falando para líderes. Mas quando você aceita essa pressão, é aí que você aprende a lidar com ela. Então, não fuja das situações de pressão. Utilize elas para você se desenvolver, principalmente a parte emocional, o controle emocional. Faça uma pausa entre o estímulo e a sua reação. Essa daqui é o famoso contar até 10, que a gente já ouvia há muito tempo. É o famoso contar até 10. Quando alguma situação que tira o seu controle emocional acontecer, aprenda a fazer uma pausa antes de reagir e pensar na melhor maneira de reagir mediante aquela situação. Não tenha medo de se expressar. Não tenha medo. A gente precisa comentar para as outras pessoas. Eu preciso que você muitas vezes me fale o que você está sentindo, o que você está pensando, para que eu entenda o seu comportamento, para que eu entenda e possa te ajudar. Só que se você não fala, adivinha? As pessoas não vão adivinhar. Então, não tenha medo de se expressar. Desenvolva a sua empatia. Já falei da importância, né, da gente desenvolver e que isso não é algo que a gente pega no ar. Ah, eu vou ficar perto aqui da irmã que ela tem muita empatia, ela vai me passar por osmose. Não passa. Eu preciso desenvolver, eu preciso pensar em ferramentas, eu preciso me colocar intencionalmente no lugar das outras pessoas, ouvindo e tentando, né, entender. Aprenda a se comunicar de forma saudável. Isso daqui, para líderes, para nós que estamos em cargos, é muito importante. Aprenda com os seus erros. Com certeza, durante esse processo, você e eu vamos cometer vários erros. Vamos fazer algumas coisas que depois a gente vai se arrepender, vai falar, puxa, caramba, não devia ter feito isso. Nossa, falei para o Anderson e depois me arrependi. Aprenda com os seus erros. O erro ensina mais do que o acerto. Tá tudo bem errar.
mas não fique errando também conscientemente. Aprenda com os seus erros, encontre e pense maneiras de corrigir. Quanto mais refletimos sobre as nossas reações e aprendemos com as nossas experiências, mais amadurecemos emocionalmente. A Bíblia, ela já vem trazendo esse tema há muitos anos. Obviamente que não com a palavra, né, que está na moda, inteligência emocional, mas com a palavra domínio próprio. E eu separei 2 versos para compartilhar com vocês. O primeiro está em Provérbios 25, 28, que diz assim: quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade. E o segundo verso é para você que achou muito difícil tudo o que eu estou falando. Para você que pensou, falou, Daniel, nossa, o que você está falando está tão distante de mim que eu acho que eu não consigo colocar em prática. Aí é o segundo verso, que é Gálatas 5, 22, que diz assim: mas o Espírito de Deus produz amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Não vem só de mim. O domínio próprio, claro, ele parte da minha responsabilidade sobre as minhas atitudes e sobre as minhas ações. Mas também nós contamos com o Espírito Santo que pode nos ajudar a desenvolver isso. Tem pessoas que são mais explosivas, a gente vê até os apóstolos, né, que tinha alguns que eram mais explosivos e Deus, ele conseguiu trabalhar com todos. Então ele também pode trabalhar com você, através de você, independente das suas qualidades, dos seus defeitos, ele vai conseguir te usar. Peça para o Espírito Santo te ajudar a desenvolver essa inteligência emocional, que tanto é importante e que vai te ajudar no seu trabalho, não só na sua igreja, mas no seu trabalho profissional, na sua vida pessoal, no seu relacionamento. E eu espero que, com a ajuda do Espírito Santo, você desenvolva, né, o domínio próprio, que não é apenas um fruto espiritual, mas sim evidência de uma maturidade emocional. Espero ter ajudado bastante com essa palestra, talvez não trazendo certezas, mas talvez trazendo dúvidas, trazendo perguntas de como eu posso melhorar, como que eu posso resolver o problema da minha raiva, o problema dos meus ciúmes, o problema que eu tenho no meu trabalho. Se você sair daqui ou com dúvidas ou com certezas, para mim tá tudo certo. Os dois são benéficos e os dois são muito válidos, tá? Fiz questão de colocar aqui, esse QR Code vai direcionar diretamente para a minha página do Instagram. E no Instagram tem meu WhatsApp. Pode me mandar mensagem, fala seu nome, fala de onde você é, que a gente eu vou compartilhar o material para você, tá? Eu também tenho planos dentro do meu Instagram, né? Por favor, pode me seguir ali no perfil profissional. Eu tenho planos de fazer uma outra gravação, uma outra live, né? Para estar disponibilizando e compartilhando um pouco mais sobre esse assunto. E como brinde, né, para vocês que me aguentaram aqui pós-almoço, brabo, preparei 2 brindes. Na verdade, 3, né? 3. Olha só. Para 3 pessoas sortudas, uma vai ganhar o livro, tá? E 2, o livro, para quem não está conseguindo ler, Inteligência Emocional, Daniel Goleman, tá? Muito da palestra foi baseada nesse livro. Quem não ganhou, eu tenho em PDF. Não fica triste, pode me pedir, tem na internet. Mas eu preparei 2 presentes também muito especiais, tá? Que são 2 avaliações psicológicas comigo, totalmente gratuita. Porque, como vocês viram, muito do desenvolvimento da inteligência emocional é algo particular, que precisa ser trabalhado em particular. Então, por isso, eu preparei também esses 2 presentes, tá? Você não vai pagar nada, justamente para a gente conseguir te ajudar a avaliar e identificar como que está a sua inteligência emocional e mecanismos e maneiras de melhorar. Os sortudos, na verdade, não sou eu que vou escolher, foram vocês que escolheram. Vai estar colado debaixo da cadeira, dos 3. Então, dá uma olhada aí, se tem algum papelzinho colado. Opa, alguém já achou. Ó, quem achou o livro é o livro. Vem cá. Deixa eu tirar uma foto, vem cá. Tirar uma foto aqui, claro, do ganhador.
Obrigado, viu? Valeu, viu? Só te chamar no Instagram, você Só me chamar, manda lá. Só me chamar. No link, no próprio Instagram, tem um link direto do WhatsApp. Aí é mais fácil só clicar e me chama lá. Aí chama no WhatsApp mesmo. Qual que é o seu nome? Johnny. Johnny. D-I-O-N-Y. Johnny. Manda lá, fala, oh, aqui é o Johnny, não sei o quê. Aí eu mando o material para vocês. Pessoal, só guarda, para quem pegou aí, guarda. Manda só uma foto assim, ó. Manda uma foto no meu WhatsApp e a gente agenda, tá? O restante que não ganhou, pode me mandar mensagem. O Johnny também já falou que vai querer a palestra em PDF. Eu compartilho com o maior prazer. Quem quiser o livro também em PDF, eu também compartilho. Por quê? Parte justamente do autoconhecimento é o estudo, né? O estudo através de livros, materiais didáticos, palestras e também o estudo do próprio comportamento. Gente, obrigado. Eu acho que eu terminei no tempo. Você também ganhou? Pode vir aqui, depois a gente já conversa. Obrigado aí pela preferência, valeu. Pessoal, agora vocês vão lá pro auditório, tá? Sai por esse lado aqui, porque tá tumultuado, vocês vão ver, tá? Então, só para facilitar. Tchau. A sua palestra, olha, obrigado. Eu achei que você tivesse ganhado, a gente deu poder, Valeu por ter vindo. Então, ainda bem que vocês não pegaram. Eu falei, olha. Não, se eu pegasse, eu ia lá. Eu ia te fazer agora vai ter que me aguentar. Se você ganha, vamos pessoalmente. Vamos pessoalmente. Pessoalmente lá. Não, vocês podem ir, viu? Vocês podem ir um dia visitar. Não, e me visitar lá em Ribeirão, pô. Aí é com ela. Só vai no acampamento lá aí, ó. Vou te mandar mensagem que eu quero ler. Ah, pode mandar. Pode mandar. Eu até tô com ele aqui no computador. Mas aí eu mando no WhatsApp. Você obrigado, nem pagar, você vai estar lá. Eu vou estar lá. Mas vai estar junto, viu? Valeu por ter vindo, viu? Obrigado, viu? Valeu por ter vindo. Meu irmão, valeu, viu? Tudo de bom, viu? Ó, valeu, hein? Tudo de bom, viu? Obrigada. Eu que agradeço por ter vindo, viu? Espero. Tchau, obrigado. O livro. Fechou, manda. Mas lê, viu? Ó, valeu, hein? Irmã, Deus abençoe, viu? Amém, obrigado, viu? Ah, com certeza. Amor, já vamos tirar aqui, ó. Valeu. Obrigado. Eu que agradeço, viu? Depois você me manda mensagem lá que eu mando. Claro. Por favor. Você vai ter esse aqui depois, então, por favor. Qual que é o seu nome? Simone. Simone. Não vou esquecer. Me manda mensagem no WhatsApp. Tá. Obrigada. Você conseguiu pegar aqui? Na bio do Instagram tem. Link. Clicando lá, te direciona pro WhatsApp. Tá. Aí você só fala, ó, aqui é a Simone, ganhei a avaliação. Que a gente já marca. Ah, parabéns, viu? Ah, trouxeram água? Sério, eu abri pensando no final. Tá gravando ou você cortou já? Corta pra gravar os dois separados.